Olá, estamos aqui hoje em mais um episódio do Pod Bari. Eu, Marta, Karina, estamos aqui com a doutora Cíntia, nutricionista bariátrica e com 20 anos de experiência, então é uma honra estar aqui com você hoje. A gente vai poder discutir muito, aprender muito com você. E nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre dieta líquida, né? Cíntia, O temor dos o pacientes. temor dos pacientes. Conta pra gente um pouquinho como é, passo a passo, como você faz. Então, vamos começar pensando como é a primeira consulta. Bom, gente, prazer estar aqui com vocês, né? Principalmente ver essa evolução da cirurgia bariátrica e das mulheres na bariátrica. Eu comecei quando nem existia Coesas. Meu primeiro congresso tinha 5 pessoas na sala. Então, é tão gostoso ver que a minha área, as nutris, as físios, psicólogas cresceram tanto nesse meio tempo. Nem livro tinha na época. Então, hoje é gostoso estar sentada aqui conversando com vocês, que são maravilhosos cirurgiãs. É um prazer estar aqui. Bom, o que eu acho que o paciente tem que pensar na primeira consulta? Eles têm muito medo de achar que a gente vai julgá-los ou ficar avaliando e possivelmente negar eles irem para a cirurgia. E a coisa mais importante é ele falar toda a verdade do que ele come, do que ele gosta de comer, do que ele não gosta de comer, os hábitos, se ele come à noite ou não, se ele belisca muito, se ele vai para um doce ou é mais para o salgado. E isso não é para proibi-lo de fazer a cirurgia ou para julgá-lo, mas simplesmente para que a gente possa traçar o plano dele pós-depois e que ele entenda as mudanças comportamentais que ele vai ter que ter com a cirurgia. Então, a primeira coisa é nunca mentir para a nutricionista, né? A gente não está lá para julgar ou bloquear, muito pelo contrário, a gente está para ajudar esse paciente nessa jornada. Nunca esquecer das medicações e principalmente dos suplementos, que às vezes o paciente esquece que ele toma vitamina, que ele toma um ômega 3, uma cúrcuma, e ele acha que isso não precisa relatar. Então, quando ele for à consulta da Nutri, se ele tiver exame, é fundamental, porque a gente já começa a ver as deficiências nutricionais. E nunca esquecer de nenhuma vitamina, nenhum medicamento que ele toma. E ser o mais sincero possível para que a gente possa ajudar. E eu imagino como que é essa consulta, né? De alguém que vai fazer a bariátrica e aí o cirurgião fala, então vai passar com a nutricionista. Eu tô aqui pensando, talvez o paciente possa pensar, poxa, mas de novo, na nutricionista, quantas nutricionistas eu já fui na minha vida e tantas dietas que eu tentei fazer e não tive sucesso. Então, Cíntia, qual que é o diferencial de uma nutricionista bariátrica para um paciente que pode ter um pensamento relacionado a isso? Eu acho que a primeira coisa é que não é mais uma dieta que ele vai fazer, né? Porque essa decepção dele de ter passado com várias nutris, a dieta zero carboidrato, a detox e tudo que ele já fez, ele já chega falando, mas eu já fiz de tudo. Sim, mas daqui para frente não é mais uma dieta, é a transformação da vida dele. São realmente o que a gente fala, é a reeducação alimentar, é nascer de novo para comer. Então, não é mais uma dieta, é sim uma mudança de estilo de vida que o paciente tem que incorporar. Até porque a cirurgia está com ele para o resto da vida. Então, não adianta fazer mais uma dieta restritiva, onde ele vai fazer por um período e depois ele vai largar tudo e fazer tudo errado. Então, a ideia desse primeiro ano de cirurgia é que ele aprenda bons hábitos. Então, nada é proibido, tudo é bom senso. E é isso que eu tento passar para o paciente nessa primeira consulta. E eu gosto de falar assim, tudo que você já aprendeu de dieta, você tem que apagar e começar tudo de novo aqui com a gente. Até porque se tivesse dado certo, né, a gente não estava caminhando para bariátrica, né? Exatamente. Então, é desconstruir. Eu acho que isso é uma jornada difícil, porque normalmente é um paciente resistente. Sim. A fala do paciente é, não dá para seguir. Ela mandou comer muito mais do que eu comia antes, né? Eu já sei o que ela está falando, já fiz e não deu certo. Então, eu acho que a minha percepção é que, pro paciente, o endocrinologista e o cirurgião estão lá muito de uma maneira acolhedora, não é o que eu quero, principalmente o cirurgião, né? A gente é a estrela da vez. Sim. Até a cirurgia. Mas, quando fala da psicóloga e da nutricionista, eles arregalam o olho, às vezes, que parece que estão indo para a prova do vestibular. Tem uma resistência, né? Não, é impressionante, O vestibular, né? É maravilhoso. Não, será que não eu vou ser aprovado? Meu Deus, não vou passar. E, às vezes, eles chegam com um discurso super pré-formado, com medo. Não, se eu contar isso, talvez não me libere para a cirurgia. Isso. Então, a gente tentar também desconstruir essa questão do laudo, né? Ele não está indo ganhar um laudo, ele está indo ter um acompanhamento para que ele se prepare da melhor maneira possível para ter o melhor resultado possível, né? Claro. E quanto mais a gente
você, paciente que está na jornada, ou já passou por ela, ou está pensando nisso, se reconhecendo como obeso, tem que ter a Nutri como sua parceira. Cara, é ela quem te tira das maiores ciladas. Primeiro, quando a gente fala de dieta líquida, que a gente vai tocar nesse assunto já já. E segundo, mas você come direitinho? Não, eu como direitinho. Mas como é esse direitinho? Sim. Então, na grande maioria das vezes que o paciente acha que ele come super bem, ele não come tão bem assim. E tá tudo bem, né? A Cíntia é a pessoa que vai te ajudar a enxergar, te ensinar e fazer com que você coma tão bem quanto você pensa. E às vezes, quando a gente faz a anamnese do paciente, pergunta o que você come de café da manhã e tal. Um dos pontos que eles falam é: nossa, eu não sabia que eu comia tanto. Porque a pessoa, ela tá no dia a dia que não percebe. Quando ela começa a falar, muitas vezes ela se dá conta do que ela faz no dia a dia. E também, muitas vezes, subestimar os intervalos. Então, eu nem almoço. E aí, ele esquece o que come durante a tarde, aqueles beliscos, que fazem muita diferença pra gente. Então, quando o paciente começa a falar e ele começa a ouvir o que ele come, ele fala: nossa, eu como muito mesmo. E até, acho que a gente discutiu isso em outro episódio, não lembro agora, mas assim, que geralmente quando alguém pergunta o que você comeu ontem, você geralmente fala o seu planejamento. Você não fala o que de fato você comeu. Então, tem muito esse viés da sua memória, da sua lembrança, do que você gostaria de ser feito. Então, eu vejo que a Cíntia pede diário alimentar, que é anotar. Então, isso faz muita diferença, gente. E aí, você começa a enxergar, você enxerga, a gente detecta os problemas e vê os pontos de melhora. E ela que vai te ajudar nisso. Exatamente. E isso é fundamental no pré-operatório para aquela perda de peso que a gente tanto busca para trazer a cirurgia para o menor risco possível. Então, aquele paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica, ele passa com você na primeira consulta, quais são os cuidados do ponto de vista da nutrição que ele tem que ter? Bom, que a gente estava conversando e vocês falaram, me ajuda a te ajudar, eu ponho na minha orientação e todos dão risada, né? Evite fazer despedidas alimentares. Né? Porque o paciente tem aquele pensamento, eu vou operar, então eu vou comer tudo agora, porque depois eu não vou poder comer mais nada. E isso é um pensamento ruim, primeiro, emocionalmente, psicologicamente, né? E segundo, que ele vai começar a ganhar muito mais peso. Deixar esse fígado mais inchado, com mais gordura no fígado, que atrapalha a vida de vocês na cirurgia. Então, o que eu digo para o paciente: primeiro, não precisa se despedir das coisas. Você será uma pessoa normal depois da bariátrica. Você não vai viver de dieta, então você vai poder ter os seus momentos de lazer e social e comer. Então, as dicas são: desde o primeiro momento, tomei a decisão de fazer a cirurgia, o que eu já posso melhorar? Então, um ponto importante: mastigação. A gente não aprende a comer devagar, a gente aprende a comer rápido. Então, quando a gente é criança, a nossa mãe fala: come logo e para de enrolar com essa comida, né? E depois, faculdade, trabalho. E então, em 10 minutos, menos disso, a gente já almoçou. E como é que foi essa sua mastigação? Como é que está esse alimento descendo? Então, a gente tem que lembrar a primeira coisa básica. A digestão começa pela boca. Né? A boca não está ali só para sentir o gosto das coisas. Então, eu sempre brinco com o paciente: comece a comer com garfo de sobremesa. Isso já vai fazer com que a sua cabeça se acostume a comer um pouco mais devagar. O que te ajuda muito num pós, onde você vai ter menos entalo, onde você já aprendeu isso e vai aceitar muito mais fácil os alimentos. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Velocidade. E a mastigação, falando agora um pouquinho de Medicaid, ela já começa a dar sinais para o seu estômago, para o seu intestino. A gente começa a liberação hormonal desde a mastigação. O comer começa na mastigação. Então, isso ajuda também em sinais de saciedade. Então, um monte de coisa acontece já na mastigação. A própria digestão dos carboidratos com a amilase começa na boca também, né? Perfeito. Então, vou dar um exemplo. Você acabou de falar uma coisa maravilhosa. Acabei de lembrar, gente. Você falou assim, a própria digestão começa com a mastigação. Eu operei um paciente faz, vamos lá, sei lá, uns 20 dias. Foi tudo bem, lindo, maravilhoso, ótimo, bonitinho. Voltou com uma semana de cirurgia, como sempre volta, para ver os pontos, ver o pós-operatório. E aí, deita, né, pra gente ver as feridas, como estão, os buraquinhos. Aí eu vejo que ele tá mascando, assim. Mastigando. Chicletes. Aí eu olhei pra ele e disse: você tá mascando chicletes? Aí ele: ai, doutor, eu tava. Aí eu: menino, mas quem deixou? Ele: então, eu parei no posto pra abastecer. Ai, mas eu tô tão bem, doutor, olha, essa cirurgia tá maravilhosa. Ele tava, tipo, batendo bola. Pleno. E aí eu comprei, o frentista falou que pode. Aí eu acho que até... todo mundo se mete.
Aí, até cabe para você, Cíntia, dar a dica para esse paciente específico, que pode ser a dica para muita gente, que é, nas primeiras semanas, que até hoje o tema da nossa conversa, Sim. né, que é essa estratégia da dieta líquida, muitos pacientes falam que ficam com gosto ruim na boca, como uma questão de mau hálito. Claro. Então, primeiro, eu queria que você explicasse o porquê que esse meu paciente, o Felipe, até vou lembrar o nome dele, por que o Felipe teve esse mau hálito? E segundo, por que ele não pode mascar o chiclete? Bom, o mau hálito vem pela restrição dietética que ele está tendo. Né? Então, o paciente fala, eu tenho mau hálito mesmo que eu escove os dentes, não melhora. Por quê? Porque é um processo metabólico que está acontecendo. Então, é um processo de cetose. O organismo está usando a gordura como fonte de energia. E isso produz um metabólito que dá esse gosto ruim, esse hálito ruim. Então, nas primeiras semanas, isso pode acontecer. A dica é usar uma balinha sem açúcar, aquelas que parecem um papelzinho celofane que você põe embaixo da língua. Aquela que tem só 2 calorias, sabe? Isso, que tem aquelas na propaganda. pequenininhas, assim, quando tiver que Sabe? conversar com alguém. Não sabe? A Marta Eu tá me acho olhando. Cepacol. Tá me olhando que ela quer. Cepacol é bom. Gargarejo. Cepacol, Gargarejo. então, gargarejo, enfim. Tic-tac, Martinha. Ai, tic-tac. Ai, meu Deus. Falhei. Ela meteu um Isso, cepacol essas ali, eu fiquei pequenininhas ali. focada no cepacol, Pode gente. ser, um enxaguante bucal ou uma balinha sem açúcar quando Tá. precisar conversar com alguém. E entender que com a evolução da dieta, com a melhora da hidratação e a perda de peso vindo mais gradual, esse mau hálito vai passar. E por que não o chiclete? Mas é sem açúcar, né, doutora? Porque quando a gente mastiga, a gente manda a mensagem de que vem um alimento. E aí o estômago se prepara para aquilo e não vem. Então, se você mascar muito tempo chiclete na dieta líquida, você pode ter desconforto gástrico. Então, por isso que a gente suspende aí no comecinho. E eu acho uma coisa legal de falar também que muito paciente chega com um padrão alimentar de horário muito inadequado, né? Sim. Não tomo café da manhã, minha primeira refeição é meio-dia. Às vezes, como 2 refeições no dia inteiro. Exatamente. Volumosa. Então, acho que é muito difícil para esse paciente se ele dorme e acorda tomando 50 ml de 20 em 20 minutos. Então, eu friso sempre o fracionamento da dieta. Sim. E eu acho que é muito desafiador, né? Uma frase que eu gosto de falar também nessa primeira consulta é: o volume a cirurgia tira, as escolhas são suas. Exato. Né? Então, é Exatamente. importante trabalhar isso, porque se ele com estômago normal faz 2 refeições por dia, imagina com a cirurgia onde ele não tem fome e dá trabalho comer. Ele vai querer ficar o dia todo sem comer. Exatamente. Então, eu falo, ó, é meio que regra, tem que comer nos horários. É importante isso para o seu estômago, para os nutrientes que a gente vai conseguir oferecer no seu dia. É um trabalho árduo comer, a fazer a dieta do pós-operatório, né? Você não Mudar quer, mas não hábito, tem né, jeito. Mudar hábito é difícil. Exato. E eu acho que outra coisa é identificar o padrão alimentar, né? Então, eu lembro de um paciente que a gente demorou, o pós-operatório dele foi um pouco mais longo, porque era um paciente que ele comia na vida. Tipo, nascia, eu só como pão, arroz, feijão e carne. E batata. Só, that's all. E aí, como Uau. fazer com a sopa? Sopa nem pensar. Exato. Um suco. Nem pensar. Então, assim, ele tinha realmente, eu acho que foi um dos pacientes mais restritivos que eu já vi em relação a paladar, porque não tinha nada, né? Então, foi um trabalho com a nutricionista de introduzir, conseguir trazer para aquele paciente, no dia a dia dele, alguma variedade, para que ele pudesse tolerar minimamente o pós-operatório, senão realmente ia ficar impossível. E é um paciente legal, porque foi muito legal que depois no pós-operatório eu falava, nossa, é inacreditável, mas eu adoro salada. É engraçado, Então, né? assim, Nossa! foi um jump, provar, né? Então, é isso, que quanto mais a gente consegue identificar, não no sentido punitivo, mas do que aquele comportamento vai trazer mais dificuldade no pós e mudá-lo no pré, a gente torna essa jornada mais leve, né? É engraçado, porque essa questão do hábito aí, para as mães que estão vendo e ouvindo a gente, comece a fazer isso desde criança, colocar lá verdura e legumes no prato do seu filho, introduzir frutas. Isso é muito importante para a vida adulta dele. Porque é muito mais difícil a gente mudar hábito na fase adulta do que quando a gente é criança. Exato. E uma coisa que é engraçada, quando o paciente fala, eu não como nada. Você não gosta de verdura nenhuma? O que você gosta? A pessoa nunca fala o que ela gosta, ela já fala o que ela não gosta. Jiló. Eu falo, não, mas não precisa ser jiló, beterraba. Pode ser uma alface, um tomate. Então, assim, pensar dentre tudo que tem de verdura, legumes e frutas, quais eu consigo experimentar? Isso é importante. Não ter essa resistência. Então, eu, às vezes, falo para o paciente, vai na feira, vê como é que é, vê o que você acha que você pode consumir ali. Não precisa ser cozido, pode ser uma salada, não precisa ser sem tempero, põe um azeite, põe um sal.
Mas criar esse hábito é importante, talvez não no começo da bariátrica, porque é difícil colocar os vegetais. Mas no futuro, para uma recidiva de peso, ter um bom hábito de vegetais e frutas é a base da vida de qualquer pessoa, de um bariátrico, principalmente a longo prazo. A gente vai pensar na primeira fase também, como faz com a sopa? Então. Já tem isso, que é só aquela aguinha ali, né? Não, se você não tem contato com nada, ele não comia nada. Não tinha uma fruta difícil. na vida dele. Nossa, que difícil esse, hein? Não, foi o caso mais... que eu pensei, esse paciente, por um momento, eu pensei, não dá para operar. É melhor não operar, porque... Eu fico desesperada quando vem alguém assim, porque eu falo, esse paciente vai dar muito trabalho para mim, porque eu não consigo mudar, né? Eu preciso passar por aquela etapa líquida. Mas foi muito legal, porque eu acho que ele queria tanto... Isso é tão gostoso de ver. E ele deu sorte de cair naquele grupo que tem aquela mudança de paladar pós-operatório, né? Em que o paciente ele começa a gostar de comer coisas que ele não gostava. E calhou que para ele deu certo. Ele começou a gostar de comer salada. E então nos ajudou de alguma maneira. Ele foi sortudo, ele caiu no grupo bom. Que bom. É bom estar com a mente aberta para isso. Em que a gente esperou ele estar no momento da cirurgia. Então, a nutricionista foi o nosso carro-chefe para liberar a cirurgia dele, de fato, né? Sim. Então, foi bem legal. E, Cíntia, e por que o paciente precisa fazer uma dieta líquida depois da bari? Isso é importante, porque o paciente fala assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Não é para perder peso mais rápido, porque eles já estão tão acostumados com essas dietas para emagrecer, dieta da sopa, da lua, enfim. É uma dieta líquida para cicatrização cirúrgica, né? Para evitar riscos, evitar fístula, para que ele se hidrate sem forçar a capacidade desse estômago. Então, o paciente, quando ele entende essa importância de fazer a dieta líquida, ele vai fazer isso de uma forma melhor. E eu falo, vocês não têm fome. É muito mais fácil fazer uma dieta líquida no pós-operatório do que em qualquer outro momento da vida de vocês. Né? Então, entendendo que é um período, vai passar, mas é um período essencial para o resultado da cirurgia. E eu costumo falar que a dieta líquida é um mal necessário. É um mal necessário. E eu cheguei já a escutar em mídia social... não precisa operar, é só fazer a dieta líquida que resolve. Quer dizer, a pessoa não entendeu o motivo da dieta líquida, né? Então, tem muito paciente que fala. Eu falei, então faz, sem tirar o estômago para ver se você consegue. Gente, não dá, porque com o estômago normal da gente, os 50 ml, que é o que a gente pede para usar a cada 20 minutos, não preenche o estômago da gente normal. Tampa nem o buraco do dente. Exatamente, né? Mas nem de longe. Não faz nem cócega, né? Pensa nada. Que é uma xicrinha de café. Então, não assim, tem como faz? Não tem. Então, o que a gente fala é isso. Com o estômago pequeno, vocês conseguem fazer. Mas não adianta querer fazer com o estômago normal. E lembrar... toda a operação metabólica, né? Não estamos falando só de líquido para cair a balança. Todo o metabolismo que vem junto. E lembrar que esse estômago tá operado. O que a gente está fazendo é repouso alimentar para esse estômago cicatrizar. Então, se você quebra uma perna, você não vai correr uma maratona no outro dia. Tem que esperar, Então, o repouso do estômago é a dieta líquida. Exatamente. Por isso que é um mal necessário. É um mal necessário. Então, eu quero, recidivei peso, vou fazer a dieta líquida que eu fiz antes para ver se dá certo. É o pior momento. É o momento da cirurgia em que você perde mais massa magra. Na verdade, ali é um mal. É uma desnutrição que a gente está causando, né? Então, é uma desnutrição programada, né, Ana? Eu falo que é um mal guiado por uma equipe. Sim. Então, ninguém pensar que a dieta líquida ela é vantajosa em qualquer outro momento que não aquele momento de pós-operatório, né? E não estender a dieta líquida também, né? Para perder mais peso, como a gente vê muita gente fazendo. Ou ficar com medo de evoluir a alimentação e manter no líquido. E como você mesma disse, né, Cíntia? Como depois da cirurgia bariátrica, você falou, o paciente não tem fome. Porque, realmente, a cirurgia bariátrica traz alterações metabólicas e hormonais que façam com que esse paciente tenha menos fome e tenha mais saciedade. Sim. Quando um paciente fala, então eu vou fazer a dieta líquida da minha esposa, né? A mulher vai operar e o marido, tô gordinho, vou fazer também. Eu falo, tenta, você não vai conseguir. Um dia, não tem como. E eu acho que outra coisa também, né, que é... Muita gente tem receio da dieta líquida, né? Quando você passa, né? A Nutri passa e aquele paciente pensa, meu Deus, é tão pouca coisa, eu vou passar tanta fome. O meu médico disse que se eu burlar, posso morrer, né? Porque realmente é uma dieta que você não pode furar, né? Você não pode, vou comer esse negocinho. Não, gente, não pode, né? É aquele momento mais delicado, mais sensível da cicatrização. Claro. Então, assim, e eu vejo muitos pacientes com receio. Meu Deus, você acha que eu vou conseguir isso e tal?
E é essa arma maravilhosa que os hormônios têm no nosso organismo, né? E que a Bari faz isso tão bem em relação ao... Não tô falando que é fácil fazer a dieta líquida, mas o enfrentamento da questão da fome é muito mais fácil do que o enfrentamento do vontade de comer. Claro, Muito claro. mais. Na verdade, eu acho que a bariátrica faz o desafio ser o oposto, né? Porque o paciente, ele não quer comer. Ele não tem vontade. Eu costumo falar que comer é desprazeroso por algum tempo. Então, você precisa estar preparado para se dedicar à obrigação de comer para estar bem nutrido. Claro. Quando no pré-operatório, você luta contra ter que diminuir a comida, quando, na verdade, você tem aí fome além do limite, muitas vezes, porque tem o paciente que é hiperfágico, né? Sim. Então, para ele é desafiador. Ele quer comer, ele tem fome, fome, fome. E depois da cirurgia, tirou isso, né? É engraçado, na consulta do retorno da cirurgia, eles vêm e falam, agora eu entendi o que é fome e o que é vontade de comer. Então, assim, eu tô lá na minha água de coco e tá tudo bem, mas eu sinto o cheiro, eu tenho a vontade de... Tem muito paciente que sonha com comida, então eu falo, é normal, você não é um viciado em comida, porque a gente tira tudo. Então, se você vai ver televisão, você vai perceber que tem muito mais comida, né? A mãe tá fazendo a comida, refogando o feijão, você sente aquele cheiro, você tem vontade de comer. Então, é normal a cabeça pensar nisso o dia todo. Eu tive um paciente, Cíntia, que essa história é muito engraçada, e eu operei a vesícula dele recentemente. Ele é um amor. E a esposa dele é a pessoa mais magra e menorzinha, e ele tinha uma obesidade muito severa, mas muito severa, tipo IMC 63. Grande e ela bem pequenininha. Operei 1 semana, 10 dias, não vou lembrar porque faz muitos anos. Ela me ligou, 2 da manhã. Mas era uma ligação de desespero. E ela berrava, doutora, me ajuda, me ajuda. O que eu pensei? TEP morreu. Foi o que eu pensei na hora. Meu Deus. E eu falava, chama o SAMU. E ela falava, socorro. Ai, meu Deus. E de repente chegou um homem que começou a berrar também. E ele falava, segura, segura. Bom, resumo. O que era? Meu paciente estava sonhando. E ele mora no sobrado na época. Abriu a janela, estava se jogando. E aquela pessoinha, esposa minúscula, tentando segurá-lo. Meu Deus! E ela achava que ele estava tentando se matar. Só que depois ele que ele acordou, acordou, na geladeira. ele falou, eu estava abrindo a geladeira e pegando um bolo de chocolate. Então, muito bom! Essa história para mim foi emblemática. Porque, cara, ele estava sonhando. Olha que perigo. E ele estava realmente, ela minúscula, tentando segurar um IMC de 60. O Ricardo Mas esse IMC de exemplo 63. de sonhar com comida, eu já tive também ligações à noite de paciente, doutor, eu acho que eu comi. Aí eu, como assim? Não, eu acho que eu comi, eu sonhei que eu comi, eu tô achando que eu comi, eu tô com gosto, eu não lembro o que era, mas eu sei lá o que é na boca. Aí eu, e agora, doutora, eu vou pro hospital? Aí eu, não sei, você tá bem? Você comeu? Você tem certeza? Aí Alguém tá aí pra falar? Eu acho que eu comi. Eu falei, mas e agora? Eu falei, mas você tá bem? Eu tô. Eu falei, então vai dormir. Você sabe que paciente que usa Zolpidem tem muita eu alucinação. falo para tomar muito cuidado, porque ele pode, lá no sonambulismo da droga, comer alimento sólido e não perceber. Gente, eu sonhava com coxinha. A primeira semana inteira, todo dia eu sonhava com a bendita da coxinha. E ela me perseguia, era um monstro coxinha, não é que era tipo, não é que eu tava comendo, era um pesadelo, foi horrível, não foi legal. O paciente acorda assustado, né? Assustado, porque é. ele fica tão Desesperada. preocupado em seguir a dieta líquida que no sonho, quando ele tem um alimento sólido, ele Ele entra acorda, em é um pesadelo mesmo. Muitos têm essa referência de, nossa, acordei assustado. Do Nossa, tipo, meu. aquela coxinha tá me invadindo. Não, ela tava veio na correndo minha atrás boca. de mim, juro por Deus. E outra Ai, que coisa, loucura. o paciente que tem o hábito de comer noturno, né? Porque muitas vezes esse paciente que come durante a noite, ele vai no automático. Ele acorda, abre a geladeira e come. Então eu falo, olha, muito cuidado quando você tá num pós-operatório para não acontecer isso no automático. Ou quem prepara a comida, né? Que vai experimentar para ver se tá bom de sal, falou, ó, cuidado na hora de fazer a comida. Eu tive um paciente que eu tive que fazer uma endoscopia e é exatamente isso. Ele estava fazendo a comida, ele pegou e botou na boca. Aí ele fez assim, doutora, de repente foi... E entrou. No susto. No susto. Só que era naquela época que a gente fazia anastomose mais justinha e ele entalou. Entala. E aí ele falava assim, mas doutora, eu não comi nada, não comi nada. E na endoscopia tinha um pedacinho do ovo. E aí eu falei assim, olha, eu não sei se você comeu, mas o fato é que entrou, porque a gente tirou. Ele tava lá. E uma coisa também que eu sempre leio, dieta líquida é um período muito difícil de fato, mas primeiro você fala, nossa, não vou conseguir.
não vou conseguir tomar só isso. Não é possível que eu vou... Gente, doutora, eu vou sobreviver? As mães adoram essa pergunta. E a outra coisa também é, depois, nos primeiros dias, você tem medo de tomar. Você toma aquele golinho que fica aqui, ó, só na boquinha. Verdade. Você não consegue nem engolir nada. Então, como que a gente melhora esse paciente, sabe, Cíntia? Dele ter confiança de falar, não, eu preciso... Primeiro que é um esforço, é um trabalho. Claro. Você não tem vontade, você não tem fome. Mas como que a gente estimula esse paciente da maneira correta, sabe? Eu acho que é importante, desde a primeira consulta, ele já criar imaginar essas coisas que vão acontecer com ele. Quando ele sai da consulta, ele assusta, porque ele fala, gente, é só isso, mas eu desse tamanho, só tomando isso de líquido, né? E eu falo, ó, cuidado, fica tranquilo, você não vai ter fome, vai conseguir, vai dar certo. Mas o importante é se planejar, né? Então, dentre os líquidos que eu tenho, já deixar tudo organizado antes da cirurgia, já deixar tudo pronto. Os caldos podem ser congelados, né? Que o paciente fica com medo, tem que fazer fresco. Não, pode congelar, porque se você chegar na sua casa e já tiver com tudo preparado, você chega muito mais tranquilo. Muito. Né? Você sabe que tá tudo ali para você, que é só esquentar. E explica para o paciente que ainda não passou com a nutricionista bariátrica, enfim, como que é o preparo dessa dieta líquida? Tem que ter algum cuidado? Ou é só fazer o líquido? Como é? São vários cuidados que a gente tem que ter, né? Porque às vezes você fala, é líquido. O que é líquido para você? Então, pode ser um milkshake, pode ser... que nem eu brinco, o caldo de feijão. Aí o paciente fala, aquele ali do bar, né? Que vem com bacon em cima. Não é esse. Então, assim, a coquinha é líquido. É líquido, leite condensado, né? Então, assim, a gente sempre especifica quais são os líquidos e cada fase deles. Então, o primeiro cuidado, tem que coar. Mas não é para coar no filtro de papel, como eu vejo por aí. Porque não vai passar um suco no filtro de papel. 50 horas depois, o paciente Exatamente, tá lá, rasgou. caíram 2 gotas. Isso, exato. Então, assim, uma peneira fina, uma peneira de chá com a tela fina, não vai deixar passar pedacinho de nada. Então, ela tem que estar ali, compradinha, bonitinha. Não é para usar também aqueles coadores de pano, porque aquilo fica úmido, cria fungo, bactéria, desnecessário. Então, a peneira fina resolve pra gente. Não ter açúcar. Então, ou a gente vai usar as coisas sem adoçar nada, ou um pouco de adoçante. E qual adoçante você escolhe? Eu deixo a critério do paciente, ainda mais hoje nessas polêmicas todas do adoçante, né? Eu sou muito fã do sucralose, principalmente para quem tem dificuldade de se adaptar com o sabor do adoçante, porque ele muda menos o gosto das coisas. Então, eu acho que é uma boa opção para esse paciente. Pode ser outro, se ele já estiver adaptado. Gotas ou pozinho também, tanto faz, não vai fazer diferença para nós. E a gente sabe que quanto menos adoçante usar, melhor. Mas também não precisa tomar um chá sem nada. Pode pôr 1, 2 gotinhas que tá tudo bem. Vai deixar mais agradável para esse paciente. Os isotônicos, né? Que eu também já vi gente falando que não dá. E aí eu falo, meu Deus do céu, acho que eu sou muito boazinha. Porque o isotônico tem muito corante. Gente, mas é só o que o cara consegue tomar no começo. Deixa ser as coisas um pouco mais artificiais. E depois a gente trabalha esse hábito. Pelo menos ele tem diversidade de sabor... marcas diferentes e praticidade para usar. Então, eu deixo os isotônicos, a água de coco. O caldo, ele é muito importante de ser feito, sempre com uma proteína, uma carne, um frango, uma verdura, legumes, temperos frescos e sal também estão liberados. Não precisa ser um caldo sem tempero. Não pode pôr temperos artificiais, pimenta, e nada de gordura. Então, o paciente só pode cozinhar aquilo, mas pode cortar e dar uma temperadinha, uma fritadinha com o próprio líquido que a carne solta. Esse caldo vai ficar mais gostoso do que cozinhar tudo direto. E aí, coou, pega aquela água e aí toma só aquela água. Pode fazer um refogado, pode normal, dar uma refogadinha. Né? Não precisa ser ruim, gente. Não precisa ser ruim, não precisa ser aquela água cozida. Eu brinco que é o chá da carne, porque você vai cozinhar tudo e pegar aquilo. Mas aquilo pode ter um bom tempero, pode ter ali poró, salsão, revezar as ervas... É o que ajuda a dar sabor para esse caldo. E revezar um pouquinho mais também o gosto final. Depois a gente entra com caldo de feijão, que aí o paciente já acha que tá super feliz, que tá comendo uma feijoada. Porque realmente é muito diferente quando entra. Então, até para o paciente que não gosta do feijão, eu falo, pelo menos na segunda semana, tenta. Porque você vai ver que ele vai te ajudar. Né? Entra paladar, suco, né? Leite. Então, o que o paciente ele sente muita falta é das coisas salgadas nesse momento da dieta líquida. Porque é tudo doce, né? E o paladar fica mais adocicado, né? Fica. Porque tudo é doce, né? Tudo é doce, né? Não, mas até 6... Não sei se vocês concordam, mas até 6, 9 meses...
ele não gosta do doce. Mesmo aquele que era formiga antes, o doce é muito doce. O doce vem com alguma... Ele a questão enjoativo. hormonal bloqueia o doce. Então, é alguém que já está meio bloqueado pro paladar doce. E tem um período de uma dieta que é muito adocicada. É muito Suco, adocicada, água de coco, vai tudo mais pro doce. Exato. Então, acho que o caldo é o momentinho do salgado, né? E lembrar que esse caldo não precisa ser só em almoço e jantar. Ele pode vir em qualquer momento do dia para quebrar essas coisas doces que tem. Então, a gente está num período de hidratação do paciente. Quanto mais líquido ele conseguir tomar, melhor. Não importa se é mais vezes do caldo, ou do chá, ou da água de coco. O que ele gostar mais, ele usar mais vezes no dia. Sempre falo que o importante ali é volume total. Exatamente, Se exatamente. vira para você escolher, chegar né? no volume total. Não precisa ficar... então é aqui água de coco, então só água de coco Isso. agora. Agora é hora chá, de almoço. só chá. Isso. Almoço na sopa. Por que não? Ele precisa chegar no volume total. Porque tem aquele que não tolera a sopa de jeito Isso. nenhum, a água de coco vai bem. O outro, a água não vai, sim. mas o suco vai. Meu, no que vai, porque É você o que precisa eu chegar falo. no volume total. Exatamente. E é muito né? comum também, eu acho que a Cíntia deve ouvir isso, né? Não consigo o caldo salgado, então eu vou pular. Ah, esse horário não dá. Não pode pular, gente. Pode pular para trocar. Perfeito. Troque. Troca por qualquer outra opção da sua dieta, mas o horário, lembra, hidratação. Não pula, né? Exatamente. Eu falo, tô acordado, tô vendo série até 1h da manhã. Até 1h da manhã você tá tomando líquido. E quando você começa a suplementação de proteína? Desde Algum o momento- suplemento? Desde a hora que ele chega na casa dele, ele já tá usando Isso proteína. é super importante, né? Tem que ser aliada do paciente operado. E eu falo que tem que ser por 1 ano, tem que ser nosso melhor amigo. Exato. Variar sabor, marca, onde dilui, porque a proteína é fundamental. Eu acho que a sacada de comprar porções menores para experimentar o sachê traz essa vantagem, né? Porque senão você Muito. compra um pote enorme, Caro. que costuma ser caro, Exato. né? E às vezes aquele paladar não bateu. Então vai no sachêzinho por um período até você escolher o Como que você você falou, gosta. né, Ana? O paladar é muito individual. Claro. Tem pacientes E que muda muito. adoram o da marca tal de chocolate. Isso. Tem outros que falam, nossa, mas eu me adaptei super da marca tal de cookies. Isso. O outro que se adaptou, não, sem sabor pra mim vai bem. Vai que bem. pra mim é um horror. Eu Pra caí mim no também, que é um horror. Mas enfim, mas é individual, né? O importante é tomar. E isso que você falou é realmente, esses dos sachês que a Cíntia dá e as outras nutricionistas dão de dica pro paciente, é muito legal. Então, pra quem vai fazer a cirurgia, se puder, né, Cíntia, fazer essas escolhas mais de porções e ver qual que vai se adaptar, porque é uma coisa que vai tomar pra sempre. E uma coisa importante, eu acho que você comprar o sachê antes, você provar antes, é legal, pode funcionar, mas faz isso depois. Eu porque acho o gosto também. das coisas vai mudar. Então, não, eu gostei desse aqui, ó, comprei 2 potão na promoção. Não façam, Não gente. faz, né? Prova depois da cirurgia. Faz o teste com whey, claro que você vai Um entender ou ali. outro. Mas comprar o potão só depois. Pelo menos ali, 3º, 4º dia, você compra o potão e toma. Exato. Uma coisa que eu falo, o paciente fala, mas é que o sachê é muito mais caro. Sim, a embalagem do sachê sai cara. Mas o que adianta você investir R$200 num pote e ele ficar lá? Então, é melhor você escolher 2, 3 sabores, saber que você vai conseguir tomar e aí investir num pote grande. E é uma vez, né, o sachê? Gente, então- né? Então, vale a pena, porque senão Vale você a faz o pena. Acho que tem investimento. que pensar que é um teste, né? Porque Tanto depois de whey que eu já comprei tá lá. Quer dizer, não tá mais lá, mas assim, né? E, vence, né? Exato. E Opa. vitamina? Quando você começa? Vitamina Quando D você dá- acha que deve começar? Eu acho que no pré-operatório a gente já tem que ficar de olho em algumas vitaminas. Tem muito paciente que pergunta, adianta tomar vitamina antes, porque aí meu cabelo não vai cair depois? Não, mas eu acho que a gente já repor uma vitamina D, se ela estiver baixa, dar uma olhada nos exames, nos sinais clínicos do paciente. Se o ferro estiver baixo, já suplementar antes também. E a B12, eu acho que isso é importante a gente ficar de olho nesse pré-operatório. E no pós, chegou em casa já começou com as mastigáveis. Não tem como. Eu tenho tentado... eu mudei um pouco essa questão da mastigável, porque era igual whey protein. É Dá jogo o duro, né? Barivite. Isso. Nossa, eu tomo vitamina, aí eu começo a ter náusea, doutora. Aí eu fico 3 horas sem conseguir comer nada. E aí eu falei, então vamos pra Fusion. Mesma coisa. Aí chegou uma hora eu falei, gente, eu tô batendo no volume, que é o meu processo mais importante de hidratação. E aí, eu vou te falar que nos últimos 3 meses, eu falei, eu vou experimentar entrar no 10º dia com a vitamina. E mudou, porque aí eu já entro em cápsula. Então, eu aumentei a aceitação para aquele grupo que na mastigável tem muita dificuldade.
A mastigável, ela é muito ruim, principalmente aquelas que têm a melhor composição. Mas você sabe que eu adoro, né? Porque às vezes eu tô mentira. com fome no consultório, eu bato uma fujão na boca. Não, é verdade. Mas aquela que parece umas balinhas gummy, Então, sabe? Aí também... Ela passa uma que é maravilhosa. Eu às vezes, estou no também. hospital, passando visita, eu vejo, eu falo, posso comer uma? Dá paciente, juro por Deus, eu tá lá. como também. Deixa eu provar, é uma delícia. O que eu tenho feito, a gente A Cintia tem... me passou a da gominha e Da eu gominha. amei. Mas a eu gente... acho que é no pós-operatório mais tardio e Ah, eu, não, no, é. eu no pré-operatório não operada. Ó, o que eu falo assim, os pacientes que vão para os Estados Unidos, a gente tem uma gama de vitaminas lá de fora maravilhosa. E as de goma deles parece bala mesmo, tem que controlar a quantidade. Aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer boas vitaminas. E as de melhor composição, óbvio, vai ter um gosto ruim, porque não é bala, né? Então tem ferro, tem cálcio, isso deixa um gosto residual. Então é um pouco difícil a adesão do paciente. Eu deixo 4 opções para ele dessas mais famosas. E tem uma que ela não é a melhor em composição, mas pelo menos eu tô dando alguma coisa para ele. E ele que é toma, essa gominha, né? que ele consegue tomar. É. Eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, essa aqui é a melhor de composição, mas ela é muito cara e você não vai conseguir tomar. Não adianta a vitamina ficar no pote. Então, nesse primeiro mês, vamos pegar uma vitamina mais mediana que você consiga tomar e no segundo em diante a gente investe numa boa vitamina que aí entra em cápsula. Eu acho que essa é uma boa sacada. Eu tento mudar as vitaminas. Essa da gominha é sucesso. Tô tomando um em pozinho agora que dilui e fica sucesso também. E a cápsula vai bem, né? Tem gente que tem dificuldade de tomar comprimido, né, gente? Tem. Mas pra quem não tem, a cápsula é meio que mais fácil. Você vai ali no que é mais seguro. Você vai tomar e vai dar certo. Eu acho que é individualizar de novo o paciente, né? Porque tem o que não gosta de engolir. Tem o que não gosta de né? que a mastigação tem um paladar que para ele é insuportável. E também tem a monotonia, porque é uma coisa assim, eu não vou mastigar uma balinha hoje. É essa balinha todo santo dia, às vezes 2 vezes por dia. Por 30 dias, né? Mais o whey, mais não sei o quê. Então, assim, é muito- muita coisa. Dá trabalho, né, gente? E outra, se a gente faz o whey, a gente faz uma quantidade, vira e acabou. O paciente tem que ficar degustando aqui, tomando de copinho em copinho, Eu né? vou ser honesta, que tem Então, dia que eu, pra tomar meu whey, eu dou aquela tampadinha no nariz. E Isso. falo, e agora? Gloob, 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 acabou. Ele não pode exato, fazer ele não isso, pode né? fazer isso. Então, é difícil. Então, eu falo, aonde vai colocar? A vitamina não consegue deixar de dissolver na boca, macera. Então, às vezes, eu falo, pega aquele sucador de limão, amassa a vitamina, mistura no pouco de líquido e toma, para não ficar com tanto tempo lá na boca. Então, a gente vai dando algumas estratégias para tentar passar. E é o desafio, como chegar nas quantidades necessárias de vitaminas e proteínas para esse paciente. Isso é uma das principais queixas que o paciente tem nessa fase da dieta líquida das primeiras semanas? É a vontade de mastigar. É uma das queixas, assim, mais E importantes. como lidar com isso? Eu acho que vale, primeiro falar, é um período. Eu sempre falo para o paciente, você vai ter vontade de mastigar, de usar esse dente que vai estar ali paradinho. Então, sempre pensar, é uma fase, vai passar, você não vai viver de líquido. Então, quando der essa vontade, respira fundo, calma. E fazer os gelinhos. Então, gelinho da água de coco, gelinho do suco, do iogurte e ir triturando isso na boca. Tem pessoa que a gente fala, então eu vou comer um pedaço de carne e vou jogar fora. Aí eu falo, não, porque vai acontecer igual com o seu paciente, Ana. É automático a língua colocar para dentro. Então, não façam isso no seu pós-operatório. E não mudem a dieta com a colega com a amiga que fez. Com a amiga outro do Zap. cirurgião, entendeu? Exatamente. Eu vi no Instagram e ela come. Mas a fulana usa isso, entendeu? Isso tem que tomar muito cuidado. Não, ou então assim, a minha amiga tá usando essa vitamina aqui. Isso. Só que a amiga tem um exame de sangue, você tem outro, né? A amiga tem um déficit nutricional, você tem outro. Você tem uma cirurgia, ela tem outra. Então, a ideia realmente de se tornar único nessa jornada é importante. Porque senão chega uma hora, você tá tomando a vitamina que a amiga tomou, que ela toma uma vez ao dia porque ela quis, não foi nem o que o médico mandou, vira um telefone sem fio, né? Nossa, impressionante. Não é? Como a comunicação é importante. É importante, né? E eu tenho uma dúvida que é dúvida que chega muito pra mim. Por que tem que ser uma vitamina que tem lá o Body Rebels, o Body não sei o quê? Pra não falar o nome de Pra não um. falar entendeu? marcas aqui. Já que ninguém tá patrocinando a gente ainda. Não temos ninguém investindo, então a gente vai fazer propaganda de ninguém, entendeu? A Ana falou Fica a Cepacol, dica. mas Cepacol nem existe mais. Existe? Nem sei. Acho que não. Na minha casa tem. Então existe. Não, então tem. Não, tá superinho o Cepacol. Tá super na moda.
Bom, Voltando. por que que tem que ser uma vitamina no sentido de composição, de ver... eu posso tomar a vitamina que meu avô toma, X, seu avô tem osteoporose e ele é um comprimidão branco? Não tô falando do tamanho. Não, mas Por que tem que ser o bari? O bari isso, o bari aquilo? Bom, a gente antigamente não tinha essas opções, né? Então, a gente tinha que se virar com o que tinha no mercado, para ver o que tinha maior composição e tudo. Graças a Deus, e cada ano vem vindo mais opções pra gente, tanto de suplementação, de whey, quanto de vitaminas. E por quê? Porque hoje a gente tem cada vez mais estudos que mostram o quanto esse paciente realmente precisa de vitamina. Então, ele precisa de 200% de uma vitamina que um paciente normal não precisa. E outra, qual é o tipo de suplementação? Qual é o cálcio que tem dentro dessa vitamina? Qual é o ferro? Então, se não for um bom ferro, não vai ser absorvido. Se não for um bom cálcio, também não. Então, você está jogando dinheiro fora. Então, isso é importante. O paciente operado, ele tem uma absorção diferente das vitaminas. Por isso, as vitaminas têm que vir de uma forma quelada, citrato de cálcio, um ferro quelado ou um lipossomal, para que ele tenha uma absorção melhor. São detalhes que fazem... Desculpa, mas é que ela falou uma coisa tão bacana, Faz né? tão diferença isso. São detalhes. Detalhes, igual isso, você falou do cálcio. Você tem citrato ou não tem? Gente, isso muda tudo em relação à saúde óssea, por exemplo, né? Sim. Então, talvez isso a gente pode trazer de exemplo do também muda tudo de ser um profissional especialista em cirurgia bariátrica Claro. e não somente um profissional especialista em nutrição. Sim. Porque muitas vezes aquele profissional que é especializado em nutrição e em dieta, mas muitas vezes ele não sabe dessas pequenas diferenças que são Exatamente. providenciais para o paciente, que é tão único que é esse paciente E não tá no dia a bariátrico. dia dele, né? Não tá no dia a dia. Eu acho que quando tá no seu dia a dia, né? A gente acorda e dorme pensando e fazendo bariátrica. Então, é igual andar de bicicleta, né? Você já sai pedalando, você nem pensa Sem sobre nem o assunto. saber. E isso é quando chega no seu consultório alguém que não tá nessa jornada de bariátrica, você pode saber, mas você sabe na superficialidade. Muito. Não é? Eu já peguei tanta coisa, assim, que o paciente falava assim, ela me dá uma dieta, assim, aqui, eu não consigo comer. Um dia teve um paciente meu que queria passar com uma nutricionista, porque era colega, tal. Tá. E eu tento ser inclusiva. Aí eu falo, ó, passa, mas me dá o telefone. Bom, o fato é que no dia da véspera da cirurgia, ele falou, doutor, eu falo assim, manda a foto da dieta, porque eu dou uma olhadinha. Era assim, ó, 50 ml no café da manhã. Bom, Isso. o resumo da dieta, De quê? se eu somasse tudo, dava 600 ml por dia. Ai, Pensei, meu Deus. E aí, como falar para esse paciente, olha, Muito difícil. vamos tentar trocar de nutricionista agora? A Nos meio minuto 45 do do jogo? segundo É complexo. É. Então, eu acho que buscar alguém que faz daquilo o dia a dia é muito importante. Porque é diferente. Eu E acho eu- que tem coisas que a gente não pode economizar, né? A vitamina é uma coisa que não pode economizar. Economiza na blusinha, mas não economiza na vitamina. Exato. E ter uma boa equipe que esteja atualizada, porque faz diferença. Eu atendi 2 pacientes essa semana, engraçado, uma na sequência da outra. Sleeve com uma deficiência de B12 com neuropatia. E que alguém deve ter falado que sleeve não precisa suplementar Exato. porque não era especialista. E tem outra questão que eu queria também que todas vocês três comentassem, que é... A gente vive, a Ana traz isso à mesa de vez em quando, e aí, assim, a gente vive num mundo muito norteado no acesso à saúde pelo convênio. Sim. E tem muito convênio onde a nutricionista que o paciente tem acesso ali naquele momento, ela não é uma especialista em bariátrica. Ela tenta dar o Exato. suporte que ela pode, mas ela não é especialista. E aí, esse paciente fica perdido. Então, é um investimento, gente, tão importante que eu acho que eu não consigo mensurar o quanto isso faz diferença, né? E como faz diferença tá na equipe, né? Porque hoje eu só abro a porta do meu consultório, dou meio passo, abro a porta da Nutri. Ju, é isso aqui, ó. Eu quero isso, tá isso acontecendo mesmo. isso, não é? Isso. É diferente de você ter uma nutricionista que você vai ter que ligar para ela, vai ter que calhar o horário de E o encaixar. contrário também, que a Cíntia faz muito isso lá na equipe, que é, ela me manda às vezes mensagem, aquele paciente tal me mandou mensagem falando isso, isso e Exato. aquilo. Eu acho que valeria a pena você ligar para ele, para entender o que está acontecendo. Então, poxa, como é muito bom, né, essa correlação e esse grupo, né? Essa jornada é muito importante. Então, quando você vai pensar em fazer uma cirurgia bariátrica, a gente já teve até outro episódio falando sobre isso,
ter uma equipe multidisciplinar que seja focada e integrada no paciente, que é o Claro. protagonista desse processo todo, né? No convênio que eu trabalho, então eu trabalho numa operadora, lá tem um grupo. E eu falo muito para os pacientes que chegam, gente, fica no grupo. É. Mesmo que você ache que você está perdendo tempo, você está ganhando qualidade. Porque quando você vai lá pegar um laudo para operar rápido, e que depois no pós-operatório, aquela pessoa perdeu o plano, eu estou mandando fazer isso, aquele está mandando... Porque existem protocolos diferentes, que podem dar no mesmo lugar. Mas quando você começa a usar 10 protocolos ao mesmo tempo, aí vai dar ziquezira. Não vai dar ruim. Você tem uma frase assim, né, Marta? Não sei o quê, não é dono de ninguém, não tem dono. Que é cachorro que tem 2 donos morre de fome. Porque um dono fica achando que o outro... Eu falo pro paciente isso. E outra coisa que eu comecei a falar, eu também trabalho numa operadora maior, que tem... Não tem um grupo, mas assim, falta tempo. Eles têm pouco acesso ao grupo. Então, eles não ficam com esse suporte tão alongado. E aí, o que acontece? Eu sempre falo, você vai passar com tal pessoa, com a Cíntia, eu falo. Você vai passar com a Cíntia. Ah, mas eu não sei o quê. Aí, logo depois, vem a pergunta assim, quando eu posso fazer drenagem? Eu falo, opa, daqui a 2 semanas. Porque é esse dinheiro investido em 2 drenagens, você, mais ou menos isso, você vai... Olha o quanto isso tem valor e o quanto se a gente for ver do ponto de vista real da coisa, quanto deveria ser pago muito mais, né? Não vamos falar de precificação Mas agora. É o valor da saúde. É o valor mas da assim, saúde, gente, exatamente. O quanto isso não vai mudar a tua vida, né? Eu atendi uma paciente particular na quarta, e ela falou assim, doutora, eu vou sair do meu emprego, eu tô com uma dificuldade, era o 3º mês dela. 3º mês de cirurgia, tá maravilhosa, tudo lindo. E aí vai ficar meio difícil, tal. Eu falei, então você vai fazer assim. Você não vai me abandonar, mas você vai me ver daqui a 6 meses, 1 ano, e você vai manter o acompanhamento bimestral, trimestral com a Nutri. Porque nesse momento, quem é a pessoa mais ativa no processo é a nutricionista. É verdade. Né, Si? Então, o que você diria para esse paciente qual que é a diferença, né? Ou por que não, se tem um grupo que te dá apoio, que te acolhe, poxa, que bom, que sorte a sua desse convênio. Mas quando você não tem, né? O que você diria para esse paciente? Eu acho que o grupo é interessante, mas ele sempre tem que ter uma consulta individual. Porque existem particularidades. Então, o paciente consegue comer a carne vermelha, o outro não consegue. Uma tem um fluxo menstrual muito intenso, onde a gente tem que dar um ferro maior, e a outra é um homem que não tem perda de ferro. E aí, como é que faz isso num grupo? Então... Não, mas eu acho que eu me expressei errado. O grupo que eu digo é um grupo que tem a nutricionista específica, o psicólogo específico, o endócrino específico. Então, optar por este grupo que se conversa, sim. e tem um WhatsApp, eu posso falar, olha, fulana de tal tá tendo dificuldade nisso. Então o endócrino chama, entendeu? É nesse sentido do grupo. Sim, porque como é o nosso grupo do consultório, né? Você tem um grupo. Sim, o que eu vejo hoje é alguns institutos economizando nisso. Então, ele não faz consulta individual com a nutricionista, é grupo. É o grupo do pré-operatório, é o grupo do mês de cirurgia. Gente, é uma pessoa. A dificuldade de um não é igual a do outro. Eu já tive essa experiência e é muito complexo, porque esse paciente chega lá muito mal orientado. E geralmente ele chega com aquela folhinha escrito assim, ó, altura, 1,55, falo da minha altura. Peso ideal, 56 quilos. Essa história é muito do IMC, difícil, gente, é muito difícil. A gente tem isso aqui, uma pauta para um programa inteiro, né? É a pauta que a gente sempre Mas fala é muito sobre... complexo. Eu acho que o modelo híbrido agora não online, presencial, mas híbrido, grupo mais individual, é um modelo que me atrai. Por quê? Aí sim. O grupo traz para o paciente acolhimento e traz para ele uma certa sensação do tipo, bom, beleza, se o outro está fazendo, então eu também vou comunidade, falar que eu faço. né, Então, Ana? essa questão do acolhimento eu acho legal, o grupo. Então, o modelo híbrido, então, que existam reuniões em grupo. Sim. E reuniões individuais... e consultas individuais, eu acho que é um modelo que me atrai muito. É legal mesmo. Que às vezes no consultório a gente não faz, até porque a dinâmica do consultório é diferente, mas que me atrai esse modelo. Sim, até porque às vezes a dificuldade de um, o outro não percebeu ainda. Eu Que é falo, nossa, é verdade, eu caixinha sinto. de pergunta do story. Exatamente. Né? Quantas vezes a pergunta de um a atendeu ao pergunta do outro que não conseguiu falar porque estava mais fechado, envergonhado, enfim. Claro. Então, acho que a caixinha o Stories traz essa ideia. Esse é o nosso gente, grupo, né? atualmente. Exatamente. Né? É o grupo que a gente traz ali quase todo dia para aquele paciente. Muito bom, Ana, essa sua percepção. Adorei. Gostou? Minha caixinha vai chamar nosso grupo. Nosso grupo, Vamos roubar as ideias. Agora, eu queria falar uma coisa que eu tenho reparado.
E que também vem de um paciente migratório, né? Tem um paciente migratório. Ele passou com a Nutri, que é perto da casa dele. Aí, depois de 2 meses, fala, doutor, mas vamos mudar para outra. Aquela é mais legal, ela libera mais coisa. Aí, quando você vai ver, esse paciente toma. Porque também tomava... Tem um grupinho que gosta da vitamina, Adora, né? Cara, tem. Gente, ele abre aquela caixinha de vitaminas, vai sair a caixa de Pandora dali de dentro. Ele gasta uma nota na E farmácia. geralmente, Ana, ele comprou o polivitamínico e ele ganhou a da unha, a do cabelo, a da libido e mais do que? Gente? E o colágeno. Eu gosto muito dessa experiência. E é brinde, é tudo brinde. E tomar cuidado com isso, porque pode ser perigoso. Né? Exato. A pessoa acha que quanto mais vitamina, melhor. Não, peraí. Tem coisas que chegam a ser tóxicas, né? Então, o selênio é tóxico. Então, se eu como muito ou consumo muito castanha ou tem na vitamina, meu cabelo tá caindo. Vê seu selênio quanto tá. Então, às vezes, não é nenhuma deficiência. Você tá pondo demais ali o que não precisa. Não é? Então, tem que tomar muito cuidado, porque Cíntia, se você pudesse trazer pra gente uma dica para ajudar um paciente nessa jornada da bariátrica, qual seria? A dica é ele estar aberto às novas mudanças comportamentais, alimentares e de estilo de vida. Porque quanto mais aberto ele tiver e tiver uma nova jornada, mais sucesso ele vai ter. E para os pacientes que têm dificuldade em ter uma Nutri para chamar de sua, para passar por essa etapa de dieta líquida, eu criei um curso digital. É o Bodybook Desvendando a Dieta Líquida. Então, nele eu ajudo o paciente nessa jornada. Tem vídeos para ajudar nessa fase da dieta líquida, tem as orientações nutricionais para que ele possa seguir isso e passar por essa recuperação cirúrgica de uma maneira mais tranquila e leve possível. Que demais. E onde que a gente encontra esse curso, o paciente que quer comprar? Esse curso está na plataforma do Hotmart e no meu Instagram tem o link também, se vocês quiserem entrar lá. Fiquem à vontade e aproveitem. Realmente, né? São muitos detalhes. É muita coisa. Imagina, e precisa mesmo, gente. E a consulta é um tipo de curso, né? É muito educativo. Então, ele vai ter esse curso com ele na casa dele. Na hora da dieta líquida, se deu dúvida, ele entra lá e vê o vídeo. Uau. E tem vídeo, não é só um e-book? Não é o e-book. São vídeos explicativos, são dicas, essa história do gelinho. Então, toda essa jornada que ele passa na consulta com a gente, ele tem os vídeos para acompanhar. Que legal. Então, é bem bacana. Muito bem, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo o Insta da Cíntia. Perfeito. Pode deixar que a gente vai pôr para vocês. Verdade. Bem, Cíntia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Por mais um episódio aqui do Podbari. Ficamos muito felizes pela sua presença e por poder ter colaborado falando sobre um pouquinho da dieta do pós-operatório. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Espero vir mais vezes e foi muito bom. E até o próximo Podbari.